Famílias indestrutíveis. O que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar. Pelo autor Rafael Neri. Lerei para você agora o capítulo 2. Os fundamentos matrimoniais. O casamento é como um jardim a ser cultivado conjuntamente. Nele, superar desafios, dedicar-se de modo sacrificial e fazer escolhas em prol do outro se assemelha a sementes que, uma vez plantadas, carregam o potencial de florescer em beleza e intimidade ao longo do tempo. Tamanha é a profundidade e amplitude do matrimônio que, dia após dia, somos levados a explorar as preciosas lições e perspectivas que o permeiam. Trata-se de uma aliança sublime que representa um elo entre o Senhor e o casal. Há uma série de pilares bíblicos que sustentam a formação e o fortalecimento de uma família enraizada na fé, sobre os quais discorrerei ao longo dessas páginas. Tais fundamentos instigam-nos a compreender mais profundamente os pactos firmados e a beleza superior que se revela quando duas almas decidem, diante de Deus, trilhar o precioso percurso da vida conjugal. Os fins do casamento. Desde tempos antigos, civilizações têm reverenciado o matrimônio como um alicerce fundamental na construção da sociedade. Ele garante a perpetuação de gerações e a transmissão contínua de valores e costumes. A partir de um casamento, forma-se uma nova família. E o próprio conceito de formação evoca a analogia de que, assim como a edificação de uma casa requer fundações firmes, a união matrimonial prospera sobre uma base robusta. Diante disso, a passagem de Provérbios 24:3 passa a fazer ainda mais sentido. Com sabedoria se constrói a casa, ou o matrimônio. E com discernimento se consolida. Acréscimo nosso. Nas escrituras sagradas, deparamos-nos com famílias que deixaram uma marca na história humana e serviram como modelo e alicerce para a concretização do desígnio celestial sobre a terra. Observemos, por exemplo, a família de Abraão, o qual ascendeu ao estatuto de patriarca das nações e pai da fé. A linhagem de Jacó, cujo legado desabrochou nas 12 tribos de Israel. E Maria, agraciada com a inestimável missão de gestar o Filho de Deus e, junto a José, ter a honra de participar dos anos cruciais de formação do Cristo. Relatos como estes, permeados por adversidades, conquistas e ensinamentos, salientam a centralidade do corpo familiar no grandioso plano do Senhor. Uma reflexão acurada sobre o matrimônio chama-nos a discernir nosso papel nessa aliança. Não devemos ter como objetivo uma busca individual por felicidade e satisfação. Afinal, uma vez que tal mentalidade egocêntrica instala-se em nossas relações, dá-se a gênese de inúmeras desilusões e até divórcios. Em contraste, as Escrituras nos ofertam uma percepção esclarecedora sobre a unidade e generosidade que deve haver em cada lar, ao mesmo tempo em que sublinha a importância da confluência de almas e destinos. O matrimônio ostenta uma dualidade propositiva. Há uma dimensão íntima de interação entre os consortes e outra que se irradia ao universo exterior. A primeira concentra-se na evolução conjunta e consolidação do vínculo.
qualquer resquício de egoísmo é suprimido, à medida que o parceiro é estimado como uma joia preciosa e singular. A dimensão externa, por sua vez, revela-se por intermédio da forma como o casal se entrelaça com o tecido social que o envolve. Desse modo, a aliança torna-se uma declaração pública de dedicação, afeto, compromisso e cooperação. Ou seja, os pares são agraciados com a chance de se constituírem como exemplos para outrens e, dessa maneira, beneficiam gerações futuras e contribuem para a construção de comunidades mais coesas. Em meio a tais dimensões de conexão pessoal e modelo social, o casamento acolhe a responsabilidade de procriar. E basta iniciarmos uma reflexão acerca da geração de descendentes para inevitavelmente sermos conduzidos à estrutura espiritual e emocional da maternidade. Na epístola de Paulo a Timóteo, o significado de tal termo é desvendado da seguinte maneira: a mulher será salva dando à luz filhos. É impressionante como, enquanto espera por um filho, a mulher repensa sua existência, reorganiza suas prioridades, renova seus desejos e reflete acerca dos cuidados que o pequeno demandará, além das alegrias e demais sentimentos que se revelarão com sua chegada. Recordo-me de quando minha esposa deu à luz ao nosso primeiro filho. Ao longo do puerpério, eu pude constatar como todos os sofrimentos e renúncias, desafios emocionais e modificações fisiológicas inerentes àquele período não representavam grande coisa para ela, diante da sagrada missão de bem criar aquele pequenino ser humano. Tais sacrifícios pareciam diminutos. Posto isso, arrisco dizer que o amor materno é o que mais se parece com o que chamamos de divino, sobretudo por ser dotado de uma entrega sacrificial, esquecida de seus próprios interesses. Tanto a maternidade quanto a paternidade evocam entrega e abdicação profundas. Os filhos são bênçãos do céu que lapidam nossa humanidade e figuram como vínculos com o porvir. A posteridade de um indivíduo tende a refletir os valores e características de seus antecessores, bem como a projetar a memória deles para além de sua existência. De fato, o casamento solidifica alicerces para as futuras gerações. Afinal, quando os cônjuges dignificam a aliança que fizeram entre si, consequentemente provém a instrução e o modelo que seus filhos necessitam para também serem frutíferos e honrosos. Portanto, quando reconhecemos e valorizamos a união conjugal como uma instituição sagrada, reafirmamos sua relevância nos âmbitos espiritual, social e cultural. Essa aliança tem operado historicamente como um verdadeiro farol, que orienta a trajetória humana e instrui-nos acerca do amor abnegado, da fidelidade e do compromisso contínuo. Ela nos serve como um eterno lembrete a respeito da forma com que somos convocados a interagir com o próximo e para com Deus. O matrimônio estabelece uma ponte entre linhagens pretéritas, contemporâneas e futuras. Ele representa um incessante apelo à transformação pessoal e ao desenvolvimento conjunto, tendo como inspiração o sagrado elo entre Cristo e a Igreja. A descoberta do outro. Há uma busca paralela e complexa que permeia o mosaico da constituição familiar. O anseio pela felicidade. As pessoas sempre procuram ser felizes. E contrariando a concepção popular de que este é o destino ao qual se chega após determinadas conquistas, a felicidade se desvela na verdade como uma jornada, da qual um dos aspectos fundamentais é o apreço pelo próximo.
Em um mundo frequentemente marcado pelo individualismo exacerbado, torna-se fácil esquecer a importância da conexão humana. Entretanto, é inegável que a interação e conveniência com outras pessoas diferentes de nós e repletas de particularidades tem o poder de aperfeiçoar nosso caráter e renovar nossa visão de mundo, por mais desafiador que seja. A felicidade, assim sendo, em vez de ser um mero troféu, é um estado d'alma a ser delicadamente cultivado por meio da empatia e do amor. Na sua obra A Descoberta do Outro, Gustavo Corsão, de 1944, guia o leitor pelos mistérios da psique humana e revela que a compreensão do outro é um espelho para a descoberta de nosso próprio ser interior. Corsão discerniu que, até mesmo entre casados, a procura pela felicidade é uma constante. Contudo, muitos, de forma equivocada, vislumbram o matrimônio sobre o prisma do benefício pessoal e geram expectativas irrealistas que culminam em insatisfação. Jamais podemos demandar que alguém nos faça feliz. Esse estado é volátil e evanesce ao menor indício de tentativa de coação. No entanto, um caminho mais sutil e paradoxalmente mais eficiente para sua conquista reside na abnegação. Há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Em nosso cenário contemporâneo, repleto de imagens e retóricas que nos instigam a acreditar que a felicidade reside na acumulação material, bem como em outras aspirações egocêntricas, inúmeras pessoas sucumbem a tal ilusão e acabam encontrando-se à beira de um precipício de melancolia e vazio. Não por acaso, a verdadeira felicidade é frequentemente encontrada naqueles cuja alegria está no ato de servir ao seu semelhante. Dona Chica, minha avó materna, personificou muitíssimo bem a generosidade, e eu tive como privilégio a chance de aprender com seu exemplo. A riqueza de sua alma resplandecia em cada um de seus gestos e palavras. Sua figura inesquecível invariavelmente me conduz ao versículo de Provérbios 15:17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. De fato, em todo o prato que ela preparava, a mensagem deste versículo parecia se tornar palpável, mostrando-nos que a alegria se mede pela genuinidade de nosso afeto pelo próximo. O testemunho de Dona Chica marcou-me profundamente, e ainda hoje carrego memórias dos finais de semana que passava em sua singela residência, com minha irmã, meu irmão e meus 3 primos. Cuidar de todas aquelas crianças não parecia nem de longe ser um peso ou uma obrigação para a minha avó. Era como se ela não precisasse de recompensas outras para gastar-se por nós. Estar conosco e nos servir era toda a gratificação de que precisava, e de alguma forma ela encontrava uma felicidade fascinante naqueles momentos, a qual expressava claramente ao longo do tempo que nos dedicava. Jesus Cristo, nosso modelo preeminente, consagrou seus dias na terra ao propósito de glorificar o Pai Celeste e trazer salvação à humanidade, doando-se por completo. Suas obras refletiam um comprometimento e uma devoção ímpares. Seu amor a Deus e às pessoas não se originava de anseios autocentrados, mas resplandecia em entrega radical. A alegria do nosso mestre baseava-se na convicção de que, por meio de seu sacrifício, incontáveis almas seriam imbuídas de esperança, amor e redenção.
O trajeto da vida, adornado por obstáculos e triunfos, é uma constante descoberta do outro e de nós mesmos, interligada pelo fio condutor do amor. Amar significa transpor os limites do ego e permitir que, diante de nós, o nosso próximo resplandeça. Por mais que a sociedade contemporânea possa, em certos momentos, perder-se na dissonância do materialismo, do individualismo, o chamado à compreensão mútua deve ser permanentemente lembrado por nós. Uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Como se sabe, as bodas simbolizam o momento a partir do qual duas vidas assumem o comprometimento de caminharem juntas, buscando uma harmonia em que a individualidade de um se entrelaça com a do outro. Cada parte deve ceder seu espaço autônomo para abraçar uma vivência compartilhada. Na tradição hebraica, a terminologia bazar, uma só carne, é um reflexo eloquente dessa concepção. Ao aludir à carne e à alma do ser, o termo evoca a intimidade física entre os cônjuges e ressalta a fusão espiritual e emocional que o matrimônio pode gerar. Portanto, a compreensão do conceito uma só carne desvenda uma série de implicações práticas. No estado de bazar, as concepções de eu e você fundem-se em nós. Aspirações individuais se transformam em objetivos comuns e decisões passam a ser tomadas visando o bem-estar conjunto. O matrimônio instiga uma reinterpretação dos padrões de vida autônoma. Gradualmente, ideias como meu dinheiro ou meu tempo transmutam-se para nosso dinheiro e nosso tempo. Além do mais, o espectro emocional torna-se comunitário. Ambos celebram quando um se alegra, e se um lamenta, ambos compartilham do pesar. Com o tempo, é natural que o casal alinhe seus gostos, aversões e valores fundamentais. Tal ligação que, após anos de convivência, pode culminar na escolha do mesmo restaurante ou até na defesa de valores semelhantes. É a manifestação de uma sincronia na interpretação do mundo ao redor. Afinal, dois não caminham juntos a menos que estejam de acordo. Em outras palavras, não é viável que casais apresentem grandes divergências em suas aspirações e perspectivas. Pelo contrário, é crucial chegarem a um denominador comum, ou seja, que suas bases se encontrem bem ajustadas. Mais do que meramente coexistir, marido e mulher necessitam de alinhamento quanto à percepção do que é esteticamente belo, moralmente puro e intrinsecamente bom. A noção de transformar-se em uma só carne, conforme citada em Gênesis 2:24, expressa uma profundidade afetiva e realça a necessidade de se desvincular, ainda que parcialmente, de laços familiares anteriores, o que não sugere um corte abrupto ou total dessas conexões, mas um reajuste de prioridades. A partir do momento em que um homem e uma mulher se unem sob a aliança do casamento, é vital que estabeleça sua própria identidade conjugal, a qual requer certamente a criação de novos limites, em especial com os familiares que antes eram os mais próximos, como pai e mãe. Esse processo, longe de ser uma renúncia,
é, na verdade, um fortalecimento da nova relação, que passa a ser construída sobre um fundamento sólido e independente. Muitos casais, mesmo estando intimamente ligados, preservam resquícios palpáveis de suas conexões precedentes, o que pode relegar o elo matrimonial a um plano secundário. Essa dinâmica torna-se perceptível, por exemplo, quando um homem mantém um vínculo mais estreito com sua mãe do que com sua esposa. A dependência, seja de cunho emocional ou financeiro em relação à família de origem, pode comprometer as decisões conjuntas de um casal, submetendo-o a interferências externas. Embora pai e mãe sejam fontes imprescindíveis de afeto e orientação na vida, é importante que cada nova família reconheça a necessidade de estabelecer suas próprias prioridades e obterem autonomia. Essa priorização não se restringe apenas às relações mencionadas, mas estende-se à interação com os próprios filhos. Quando observamos o amor incondicional que pais nutrem por suas crianças, torna-se plenamente justificável a dedicação, de corpo e alma, ao bem-estar e crescimento delas. No entanto, o cônjuge nunca deve ser deixado em segundo plano, visto que ambos, juntos, constituem a base do lar. Podemos imaginar a relação marital como o alicerce inabalável de uma árvore, ao passo que os descendentes representam os frutos que ela produz. É necessário que o sustentáculo receba os devidos cuidados para que o todo não se debilite ou, em situações extremas, sucumba. Os filhos, por sua natureza, amadurecerão e trilharão caminhos com as novas gerações que edificarão. Quando esse momento chegar, o que permanecerá é o laço entre o casal, a raiz que os originou. O casamento, portanto, demanda uma recalibração meticulosa de prioridades em que o marido e mulher são consagrados como uma entidade central e autônoma, sem insinuar reclusão ou marginalização de vínculos significativos pré-existentes. A união entre os cônjuges deve resplandecer, ocupando uma posição elevada, e ambos precisam respeitar o mandamento sagrado de se tornarem uma só carne. É por essa razão que faz todo o sentido encararmos a aliança matrimonial como uma jornada de purificação, na qual os cônjuges cooperam para um refinamento recíproco, espiritual e emocional, que reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Em seu tratado Christian Behavior, de 1674, Comportamento Cristão, em português, John Bunyan articulou a respeito da relação entre marido e esposa na fé. Em resumo, seja tal marido para tua esposa crente que ela possa dizer: Deus não só me deu um marido, mas alguém que todos os dias prega o comportamento de Cristo para com sua igreja. Esse aconselhamento, por mais conciso que seja, possui um impacto considerável na vivência conjugal. Todo esposo deve voltar seus olhos incessantemente a Cristo e viver em busca de espelhar sua natureza. Se desdenharem ou negligenciarem suas esposas, descumprem a missão que o Pai Celeste lhes confiou e adulteram a exemplaridade sagrada. Cada gesto, palavra ou atitude, por mais imperceptível que pareça, apresenta implicações significativas e deve ser ancorada no amor, longanimidade e devoção que Cristo dedicou à sua preciosa igreja. A substância do matrimônio, tal como esculpido nas Escrituras Sagradas, manteve sua relevância ao longo do tempo e traduz-se em uma jornada de conhecimento e introspecção, que,
embora possa ser íngreme, tem na cooperação entre os cônjuges e na dependência de Deus sua estrela guia. O casamento desdobra-se em uma história, ao longo da qual o ápice triunfal é a perpetuação de um amor que se renova e fortalece à medida que o tempo passa. E é precisamente tal fervor, assim como a cumplicidade, que edificam a aliança e fazem com que a relação não apenas resista às adversidades, mas também frutifique e, desse modo, perdure. O fundamento teológico do casamento. Embora a literatura sobre matrimônio seja vasta e diversa, é na Bíblia que descortinamos a verdade indiscutível sobre a sagrada liturgia conjugal, que, aos olhos do Senhor, é como uma sinfonia em que corpos, almas, destinos e propósitos harmonizam-se em perfeita cadência. Precisamente em Gênesis 2, do 22 ao 24, deparamos-nos com uma passagem bastante expressiva, a qual gostaria de retomar e enfatizar. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse trecho é um legado destinado a todos os casais, e dele destilam-se 3 pilares fundamentais do casamento: a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade, atestando a constituição de uma aliança entre homem e mulher, destinada a perdurar no carrossel finito da existência. Por mais que inúmeras interpretações e perspectivas acerca do amor e da relação marital tenham surgido ao longo dos séculos, somente no Senhor revela-se o que é verdadeiro. A monogamia, embora firmemente delineada na palavra de Deus, é contestada por vozes discrepantes que aludem a registros bíblicos que retratam poligamias entre figuras patriarcais, reis e profetas. O que essas pessoas não costumam observar, contudo, são as tenebrosas consequências dessa espécie de relacionamento. Salomão, com seu opulento harém, viu-se tragado pela perdição devido às suas inúmeras esposas. Jacó, por sua vez, foi assolado pelas rivalidades entre Lia e Raquel. Davi, apesar de sua fervorosa devoção, navegou por mares turbulentos por conta de suas várias alianças matrimoniais. Inclusive, sua união com Batseba trouxe infortúnios à sua linhagem. Abraão, em seu impulso de assegurar uma descendência, gerou uma teia complexa entre Sara e Agar, com repercussões que persistem até os dias de hoje. Em cada um desses episódios há uma lúcida verdade. A poligamia desencadeia graves complicações. Por outro lado, a despeito das escolhas poligâmicas desses homens de Deus, a mensagem subjacente é inequívoca. A monogamia é o projeto celestial preconizado para o matrimônio. Uma boa relação nupcial, conforme arquitetada na criação, celebra a conjunção de um único homem e uma única mulher. Em sua imensa misericórdia, o Senhor pode ter, em momentos, exercido tolerância tanto à poligamia quanto ao divórcio devido à dureza do coração humano. Contudo, tal indulgência jamais deve ser confundida com a sua aprovação ou desejo. Portanto, em vez de focarmos em situações atípicas, devemos alinhar nossa compreensão e prática ao padrão estabelecido pelo Pai. A
heterossexualidade se consagra como a expressão da vontade de Deus nas interações humanas. Desde a narrativa da criação, é perceptível que, de modo o desígnio celestial delineia o matrimônio. Entretanto, adentrarmos uma época caracterizada por uma pluralidade de pensamentos e crenças, em que a concepção tradicional do casamento é meticulosamente desconstruída e reconfigurada conforme o pensamento moderno relativista. Muitas sociedades contemporâneas legitimam uniões homossexuais e chegam a considerá-las como um progresso nas noções de bons relacionamentos. Porém, apesar de serem equivocadamente interpretadas por uma parcela da sociedade com representações de equidade e inclusão, dois atributos que consensualmente remetem a uma sociedade justa, divergem do modelo primordial instituído no Éden. Toda obra esculpida pela mão do Altíssimo carrega consigo a dádiva de gerar, multiplicar e frutificar. Desde as florestas copiosas até os seres mais singelos, a vida celebra o rito sagrado da multiplicação. As árvores, ao alcançarem seus ramos, desabrocham e liberam sementes. Os animais, movidos por impulsos naturais, garantem a continuidade de sua linhagem. Na vastidão da existência humana, o princípio da multiplicação também prevalece. A aliança entre homem e mulher é imbuída de uma bênção singular, a dádiva da procriação. É somente por meio da união heterossexual que a linhagem humana se perpetua, assegurando o fluxo contínuo de uma existência, e isso, mais do que uma mera funcionalidade biológica, é um testemunho do desejo celestial. O Senhor aspira que o matrimônio sirva como conduto de graça e vida, e o que é possível apenas na relação harmoniosa e complementar de um homem e uma mulher. No Evangelho de Mateus, fazendo alusão ao Gênesis, Jesus questionou os fariseus: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E com uma inequívoca autoridade afirmou: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19, versículo 6. Duas verdades provêm dessa passagem. Número 1. A união celestial. Deus entrelaça as almas de um homem e uma mulher no matrimônio. Ao proclamarem seus votos, o casal não está circunscrito pela presença terrena. É o Senhor quem confere solidez à aliança. Número 2. A permanência até a morte. Conforme as palavras de Cristo, aquilo que foi selado pela mão de Deus não deve ser desfeito pela vontade humana. A aliança, cristalizada sobre a graça dos céus, deve ser venerada e inalterada até que nosso inexorável destino, a morte, trace a linha final de nossa existência na Terra. Apenas nesse momento os compromissos nupciais encontram sua liberação. Homem e mulher são chamados a refletir a imagem e semelhança de Deus. O casal desempenha uma função quase sacerdotal em sua comunidade, ou seja, ambos são vistos como portadores de uma missão espiritual conferida desde o princípio. Estão destinados a serem exemplos em ações, valores, princípios e fé. E em cada gesto, decisão e desafio enfrentado, tem a oportunidade de resplandecer e manifestar a glória do Senhor. Portanto, é crucial que os casais reconheçam sua posição na sociedade, ratifiquem legalmente seu vínculo e, simultaneamente, almejem a bênção e a aprovação de sua comunidade religiosa. Tais gestos, ainda que não sejam os pilares para a conceituação teológica do casamento, testemunham nossa obediência ao plano de Deus e nosso anelo em servi-lo com fidelidade em todos os aspectos de nossa vida.
Esse foi todo o capítulo 2. Agradeço! Tchau, tchau!